Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila. Fala galera, eu sou o Lucas. E hoje a gente tá aqui para apresentar para vocês mais um Pode Nero. Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto super interessante. Afinal, o que é essa tal de autólise? Acho que é um assunto que muita gente tem curiosidade. Talvez é um termo que já tenha escutado, ou não, mas que gera assim uma dúvida, né, muito pertinente. E hoje a gente está aqui com o nosso garoto viciado em laboratório, vai nos explicar tudo sobre autólise. Boa. Graças a Deus. Cada um se defende como pode, né? Então, por isso que a gente se complementa. No microfone pode ter estourado o som? Tudo bem, mas tudo bem. Pode, mas tá tudo certo. Galera, então a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito da palavra autólise. Autolise, autoquebra, autodestruição. Então, existe o fungo levedura, que a gente já falou deles em alguns podneros, né? Que é o fungo que transforma o açúcar da uva em álcool e gás do espumante. Obrigada, levedura. Obrigado, levedura. Nunca te pedi e você me entregou tanto, né? Então, basicamente, a levedura também tem ação no pão, na cerveja, faz a fermentação de vários outros produtos para depois destilar também. Então, ela é muito utilizada na indústria de alimentos e bebidas, né? Entre outros produtos beneficiados também. Então, depois que a levedura se alimenta, que ela consome todo o alimento, ela acaba morrendo porque não tem mais nutriente. E aí começa um processo, como tudo que é orgânico, de deteriorização. Então ela vai se deteriorando, ela vai se quebrando. Então imagine que a levedura ela é microscópica, ela é um fungo. E na parede celular desse fungo existem várias moléculas, né? Existem vários componentes. Então essas moléculas elas são liberadas com o tempo, com a própria acidez, o álcool, faz a liberação, a destruição dessas moléculas e a gente consegue transferir isso para o espumante. No caso da autólise, ela pode ocorrer dentro dos tanques de inox, como vocês podem ver aqui nos bastidores, ou também dentro da barrica, tá? Então a autólise é o tempo que o produto fica em contato com a levedura, se decompondo e mudando a característica do espumante, ou do vinho. Perfeito. E isso acho que é interessante de comentar, então não é uma coisa que acontece, claro, né, a gente já vai no mundo do vinho, mas não só em espumante. Pode Perfeito. acontecer também em vinho tranquilo. Sim, basicamente isso pode acontecer em vários estilos de produtos e de maneira geral, os produtos mais jovens não passam por autólise, mas os produtos mais evoluídos passam. Perfeito. E Lu, em que momento durante a elaboração do vinho, a gente sabe que a gente tem ali desde a uva, tem a parte de cima da uva, fermenta, tanque e tudo mais, em que momento basicamente ocorre a autólise? É o que a gente pode denominar que essa levedura está em processo de autólise. Em outros momentos a gente tem a presença dela, mas que ela está, podemos dizer, está fazendo autólise. Bom, então basicamente lembre, recebeu a uva, extraiu o suco da uva, começa a fermentação. Depois que consome o açúcar, a levedura, pobrezinha, acaba morrendo. E aí começa o processo de decomposição. Então essa autólise, ela geralmente é considerada uma autólise completa, mais ou menos com 6, 7 meses em contato com o líquido, tá? Então depois da fermentação, esse é um processo super rápido, até porque a gente colhe a uva, processa em questão de horas, coloca para fermentar e a fermentação vai durar de 12, 15 a 30 dias. Fermentação alcoólica é algo bem rápido, né? Então depois é que termina a fermentação alcoólica, que o vinho já nasceu, não é mais suco de uva, agora ele é vinho, começa esse processo, que pode durar geralmente 6, 7 meses, ou pode durar às vezes 12, 18, acho que mais do que isso é pouco provável que se utilize, a não ser nos espumantes. Tem espumantes que podem passar 3 anos, 4 anos, 5 anos em processo de autólise. Perfeito. E eu acho interessante, né, tu falou, ela morre. A levedura ela vai morrer por N fatores, né? A gente sabe que conforme ela vai trabalhando, a gente vai tendo a formação ali, tanto de gás carbônico quanto de álcool, a gente vai perdendo esse açúcar, né? Ela vai consumindo, então aquele vai se tornando um ambiente tóxico para ela. Então... Por incrível que pareça, né? A levedura ela produz o álcool e o gás, mas o próprio álcool produzido pode ser tóxico para a levedura. Por isso que hoje em dia, dentro de uma vinícola, dentro de uma cervejaria também, de uma indústria que utiliza muito esse processo, se utiliza as leveduras selecionadas. Então vem um laboratório específico e a gente controla o tipo de levedura que vai se desenvolver ali dentro do produto. Perfeito. Então, Lu, agora a gente já sabe o que é autólise, a gente já sabe como ela é feita, e agora a gente precisa entender o porquê que ela é tão importante. Quais as características que ela vai agregar no nosso produto, por que a gente deseja tanto, a gente sabe que
Pô, tu tá fazendo autólise, tu falou ali, são 8, 9 meses. É um tempo de período ali que a gente perde com um produto parado. Então, por que vale tanto a pena e quanto isso vai agregar no nosso produto ao ponto da gente fazer esse processo? Na prática, né? Por exemplo, aqui a gente tem um produto que representa muito bem a autólise. A gente tem um espumante da nossa linha Cult, nosso Cult Brut, e ele é um espumante que passa 6 meses em autólise. Então, a autólise, ela modifica tanto a parte aromática do produto, quanto a parte de textura, a parte do paladar. Por que eu falo isso? No aroma, geralmente a levedura, mesmo depois que morreu, ela acaba conferindo essas notas que a gente chama de brioche, de pão, de manteiga, essas notas de nuts, quem gosta de castanhas e tal. Por incrível que pareça, o vinho é pura química e natural. Não se adiciona nenhum aroma ali dentro. Então a própria levedura, é tão incrível, né? Que ela transforma açúcar em álcool e gás, mas também, mesmo depois de não estar fermentando, ela muda o aroma do produto. E no caso da textura, nos vinhos tranquilos, um vinho branco, por exemplo, ou um vinho tinto, ela deixa o vinho que a gente chama um pouco mais gordo, mais volumoso, mais untuoso. Ela cria como se fosse uma textura mais densa no líquido. E no espumante, além de criar essa textura, ela também modifica a percepção da borbulha. Fica uma borbulha mais macia, mais cremosa. Então, autólise é tudo de bom. Quando a gente fala daquele produto que a gente tem que mastigar, né? Exatamente. É um produto que ele cresce na boca, é um produto que a gente mastiga, que ele preenche toda a boca. Ele acaba sendo um produto também, podemos falar, com mais estrutura. E curiosidade técnica, né? A gente sabe que o vinho é uma bebida viva e está sempre se transformando. E o vinho, ele acaba sendo muito impactado pelo oxigênio, pela luz. Então, a levedura, ela acaba sendo uma barreira contra a oxidação também. Ela consegue dar uma vida um pouco mais longa para o vinho, evitando que ele oxide. Então, realmente é um processo muito utilizado no mundo do vinho e que faz toda a diferença no resultado. Perfeito. Lu, tudo isso traz essas características para esse produto, então a gente pode agora falar um pouquinho, bem rapidamente, do inverso. Então, quando a gente não faz a autólise num produto, naturalmente a gente vai ter um produto mais fresco, automaticamente vai tender a ser um produto com giro mais rápido de mercado, Perfeito. Vai ter um produto que vai girar mais rápido na vinícola. E a gente falou, tempo é dinheiro, tem um produto parado na tua empresa. Então, quando tu não faz esse processo, tu consegue ter um produto muitas vezes com um valor menor agregado, e que tenha um giro, um fluxo um pouco maior. Beleza, então, se a gente compara com um produto que não passa por autólise ou é um período muito curto de autólise, a gente está falando de um produto, como a Pri falou, fresco, com aroma que remete mais à fruta do que necessária, ou flores, né, depende do estilo do produto, do que necessariamente essas notas de evolução. Até porque os aromas do vinho, eles vão se modificando com o tempo, né? Então é um produto super fresco, para consumo mais rápido e geralmente é aquele produto que a gente vai tomar no dia a dia. Eu acho isso muito interessante fazer um pequeno gancho, né? Quando a gente fala de notas aromáticas, a gente sempre fala dos aromas primários, secundários e terciários. E muitas vezes as pessoas não entendem. Elas acham que todo o aroma que tem no vinho, ele vem da uva, mas vem só da uva e ou tem passagem por barrica ou não, né? E a gente percebe aqui o quanto a elaboração, os aromas que são formados durante a produção desse produto e não só do produto que a gente tinha antes da uva e da evolução depois, o quanto eles são importantes também. A gente tem outras fermentações também que elas influenciam, mas Exato. Como também um processo como a autólise vai influenciar e vai gerar aromas únicos e super característicos. Total, então, como a Pri falou, isso é algo, parece difícil da gente entender, mas é super fácil, tá? Os aromas primário, secundário e terciário. Primário é a característica da uva. Sauvignon Blanc, ou ele é Merlot, ou ele é um Cabernet Sauvignon, é a característica daquela uva influenciada pelo terroir, né? Então, aroma secundário vem do processo de fermentação. E o aroma terciário, esse secundário e terciário gera uma certa polêmica, porque tem escolas que dizem que assim, o aroma da barrica, ele entra na categoria secundário junto com a fermentação. E o aroma terciário é só o aroma que vai modificando com o tempo em garrafa, com o envelhecimento do produto. Tem escolas que dizem, não, aroma terciário vem de barrica também. Então lembrem que vai ser aroma da fruta, aroma do processo de fermentação, e barrica e envelhecimento. Então vai depender muito da escola, o inglês fala uma coisa, o francês fala outra, né? Então isso é interessante a gente perceber. O importante é que no final ficar tudo certo, o produto é bom. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre esse mundo. Acho que a autólise também é um tema super interessante, uma questão um pouquinho mais técnica, mas que com certeza agrega muito conhecimento e muito valor. Agradecemos vocês e a gente vai pedir para vocês seguirem a gente, então. A gente nunca pede, as meninas ficam muito bravas com a gente. Pois é, então, temos bastidores aqui. Temos bastidores, então hoje a gente vai pedir, por favor, segue a gente lá no Instagram,
Por extenso, _ Nero. Nero. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.